Vamos iniciar aqui o nosso estudo bíblico, né? Já é a terceira parte ainda na primeira sessão, né? Que vai falar sobre a Escritura Sagrada. Eu estou tentando aí pegar, né? A Escritura Sagrada aqui, a primeira parte é a mais longa, né? São 10 sessões, né? Mas por que que ela é a mais longa? Porque tudo que nós precisamos aprender, né, depois, né, primeiro vem da Bíblia, né? O que que adianta eu entender sobre trindade se eu não creio, né, das verdades bíblicas, né? Ô, Tiagão, se puder dar uma moral lá no... Tá aí? Né? Aí não tem como. Se souber, quiser falar, né, aprender sobre justificação, adoção, entre outras coisas, sem entender primeiro a Bíblia, né? Então, tudo que vem depois é preciso primeiro se aprender da Bíblia. E nós paramos semana passada na sessão 4. Então, hoje nós vamos iniciar aqui na sessão 5, né, do primeiro capítulo da Confissão de Fé. O que diz lá? Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Sagrada Escritura, né? A suprema excelência do seu conteúdo e eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, né? A plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divindade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Vamos abrir aqui o texto de João, o Evangelho de João, a gente poder corroborar aqui com o texto lido. João 16. O 13 e o 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, o Espírito, ele opera aqui, ou uma operação interna, ou seja, dentro de nós, que vai testificar com a palavra. Como diz Romanos 8, né? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, o que acontece? Essa sessão aqui, ela quer falar sobre a inspiração das Escrituras, né? Ou seja, aquele ato onde nós confiamos na palavra, porque ela é a palavra de Deus. E por que que ela é a palavra de Deus? Porque ela assim o diz. Como nós falamos sobre o cânon na semana passada, né, como que o povo, né, acreditou-se na palavra de Deus? Porque quando eles recebiam a palavra de Deus, né, eles criam ali, por meio de quem recebeu, de que aquela palavra era realmente a palavra de Deus. Então, quando Moisés foi subir lá no Monte Sinai e recebeu os mandamentos de Deus, quando ele desceu, aquele povo creu que aquilo era a palavra de Deus, porque foi recebido por Moisés, lá naquele monte. Mas como que nós podemos ter certeza disso? Aí vai um testemunho ainda mais claro da autoridade, que é a própria Escritura, né? A doutrina católica, ela vai dizer o quê? O que é que dá autoridade à Escritura? É a igreja. Então, a igreja define aquilo que é a Escritura. Tanto que eles fizeram isso com a questão dos apócrifos, né? Mas aqui não. O que dá autoridade à Escritura? A própria Escritura. Porque ela é palavra de Deus. Então não é a igreja, ela dá uma certa autoridade para a Escritura, sim,
mas não como norma, mas não como definição, né? Ela dá autoridade para a Escritura como testificação. A igreja testifica, a igreja testemunha da Escritura, né? A igreja de uma maneira geral. Quando nós saímos daqui, nós estamos testemunhando da Escritura, mas não de forma autoritativa. Isso aqui é a palavra de Deus, aquilo ali é a palavra de Deus, aquilo lá não é a palavra de Deus, né? É de uma forma testemunhal, né? Então, o testemunho da igreja não é validado de forma última, mas o seu testemunho é importante. Porque como que as pessoas conhecem da palavra hoje? É através de nós. É através da igreja, né? O Charles Spurgeon falava que a palavra é como se fosse um leão que ia atrás, né, e devorava, né, pelo seu poder, né? Ele é uma palavra feroz. Testemunho é importante, né? Ao falar então sobre livros inspirados, a confissão usa as palavras da segunda carta de Paulo a Timóteo, que afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra aí, inspirada, já falamos sobre ela um pouco, é a palavra theopneustos, no grego, né? Theo, de Deus, né? Pneustos, vem de pneuma, de espírito, né? Que é simbolizado no Antigo Testamento como vento, como diz ali em Isaías, como diz em João, né? O vento, ele vai onde quer. Alguém tem controle sobre o vento? Né? A Dilma Rousseff tem, né? Que é estoca vento, né? Não podia perder essa, né? Mas nós não temos, porque o Espírito Santo ele é livre para agir como e onde ele quer, como nós falamos aqui domingo, né? Para nós não sermos fechados à ação do Espírito Santo, que é o que Paulo nos pede lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Né? Então, a palavra aqui inspirada é o sopro de Deus, né? Ou é o sopro do Espírito, né? Que ali foi dada aos homens. O que nós costumamos falar? Né? Os cristãos, às vezes, falam de escritores inspirados da Bíblia. E isso é verdade. Né? 2 Pedro, capítulo 1, 21, fala exatamente isso aí. Homens santos que escreveram a Bíblia. Falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O começo do texto lá diz que nunca jamais, até uma redundância, né? Nunca jamais nenhuma profecia foi dada por vontade humana, pela mente humana. Mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Certamente isso não quer dizer que a Escritura seja de origem privada. A autoridade da Escritura está no homem? Não. Né? Ela provém, né, da vontade de Deus, da vontade do Espírito, não de origem privada e nem da vontade humana. Então a Bíblia ela é inspirada e somente ela é inspirado. Somente a Escritura possui o divino sopro de vida em si, como nós falamos aqui. Né? Eu estar falando aqui com vocês, né? Eu estou falando algo inspirado? Não. O que eu estou falando é falível. Né? O que a confissão de fé fala é falível. Né? O que qualquer outro texto, o que qualquer outro livro fala aí, que é vendido, livros teológicos, é falível. Né? O que os pastores e mestres falam aí nas redes sociais, no YouTube, tudo isso é falível. A única coisa que é divino, que é inspirada, é a palavra de Deus, que ela tem isso dentro dela mesma. Talvez seja por isso que Hebreus 4:12, né, que é o texto que diz lá, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é poderosa, ela é permanente. Isaías 55, lá, acho que no versículo 11, vai dizer que assim como a chuva e a neve, né, elas caem sobre a terra, né, enquanto elas não cumprirem seu propósito, né, elas não vão embora, assim é a palavra de Deus. Ela cumpre o propósito pelo qual ela foi designada, porque ela tem esse poder em si mesma. Né? Ela está lá, composta de 66 livros, nós já vimos isso semana passada, 40 autores, e registrada no período de 1.600 anos, desde o escrito mais antigo até o último escrito. Foi um período de 1.600 anos. Olha aí, entre também antes de Cristo e depois
e depois de Cristo. Qual que é o escopo da Bíblia? O que ela nos apresenta? Ó? Ela nos apresenta uma inteligência supranatural. Porque pega aqueles homens lá. Tinham faculdades? Tinha MBA, pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Não tinha nada disso. Eram homens comuns. Talvez ali o Mateus tinha ali uma condição, né? Mas Lucas não era discípulo, né? Mas ele tinha era uma condição boa. Né? Falando aqui dos discípulos, né? Dos 12. Talvez Mateus, que ele era um funcionário público, assim vamos dizer, né? Nós não sabemos como que se fazia para poder se chegar a um cargo desse, né? Os outros eram pescadores, era gente simples, né? Mas olha a inteligência que a Bíblia nos aponta, né? Geografia, matemática, história, né? Outras, né, tipos de sabedoria que nós temos no nosso mundo. Tudo isso provém da Bíblia. A própria ciência, né? A ciência, qual que é o aspecto primário dela? Não é a Bíblia, mas aí é o quê? A revelação geral. É Deus na natureza. Ela se baseia em sua revelação geral. Né? Apresenta uma inteligência supranatural. O que mais ela tem aqui para nós? Ela revela constantemente unidade de propósito. Desde ali de Gênesis 3, versículo 15, né? Que viria o descendente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Quem é o descendente da mulher? Quem é a serpente? Apocalipse 12, quem vai dizer que quem é a serpente? Satanás. Está vendo a unidade de propósito? Ela sempre, de Gênesis 3 a Apocalipse 22, ela tem um único propósito. Né? Ela revela conhecimento profundo sobre a natureza humana, sobre os homens. Né? Egoísmo, soberba, né? Falando aqui de coisas negativas, né? Mas também de coisas positivas. Né? Como a disposição em servir das pessoas, a disposição em contribuir, gente. Você pega lá Crônicas, o relato de Crônicas, né, onde lá o sacerdote teve que parar, né, pedir para que a igreja parasse de levar as ofertas para a construção do templo. Porque já era muita coisa, já tinha muita madeira, já tinha muito ouro, já tinha muito isso, já tinha muito aquilo. Então, para aí, porque a liberalidade de vocês está demais. Né? Hoje nós temos que fazer o quê? É implorar também, né? Mas de uma outra forma, implorar para que tragam. Né? Lá nós tínhamos que implorar para parar de trazer, porque já era muita coisa para poder se construir a casa de Deus. Né? Aí pega lá a construção da casa de Deus. Tem as medidas lá todas certinhas, né? Côvado disso, côvado daquilo, né? O mármore que era usado, o ouro que era usado, a madeira que era usada, tudo de forma ali bem específica, né? As coisas, isso é maravilhoso demais, né? Pega as genealogias, por exemplo, tem que ser inteligente para poder, com tanta precisão assim, a gente falar da genealogia de Jesus, por exemplo, né? Vem lá de Abraão, Isaac, Jacó, José, e aí vai, Jessé, Davi, Salomão, e por aí vai, chega em Jesus. Tem que ter uma inteligência muito boa. Isso aí eu admiro os mais antigos, né? Pega lá o meu sogro, por exemplo, se ele for contar uma história que aconteceu ontem, algo que aconteceu ontem, ele vai lá para a época que ele era jovem. Aí começa a falar, até chegar no fato que aconteceu ontem. Nós que somos mais jovens, né, geração aí da internet, a gente não consegue ter esse discernimento. Né, ter essa, né, disruptura de falar, né, te prender até chegar a este ponto. A gente já responde, né, já na resposta correta, já vai na resposta correta. Né. Aí a Bíblia nos traz todo esse tipo de conhecimento, né? Ela oferece solução aos mais sombrios e tenebrosos problemas e destino humano, através da pessoa de quem? De Cristo. Né? Ele é capaz de resolver essas tempestades da nossa vida. Né? Ela é perfeita em seu sistema moral, né? Porque nela não há erros. Então nós podemos confiar totalmente nela na forma com que nós devemos andar. Ela exerce
prodigioso poder sobre a consciência humana. Como eu já falei aqui, eu nunca vi alguém que é salvo, né, que tem a vida transformada, lendo um gibi dos Vingadores, da Marvel, né? Vendo, né, outras coisas, vendo filme, vendo novela. Não, mas a palavra de Deus transforma vidas. Né? Nós estamos aqui por quê? Porque a nossa vida foi transformada pela palavra de Deus. Né? E apesar disso tudo, né, ela não esconde os defeitos dos seus heróis. Pega Davi lá, por exemplo. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, na vida dele, ele só fez coisa boa? Não, fez coisa ruim também. A Bíblia esconde isso? Não, porque eram pessoas falhas, como nós somos. Né? Aí pega lá, por exemplo, eu estava assistindo na semana passada, demorei uns 3 dias, 4 dias, para assistir a série do Ayrton Senna. Né? Que era assim, aquela personalidade que a gente achava assim, que era perfeita. Né? Eu chamava ele de pai, eu tinha convicção de que ele era meu pai quando eu era pequeno. Né? Então, quando ele morreu, eu falei lá, eu perdi meu pai de novo. Porque naquela época eu não sabia que meu pai estava vivo. Né? Ele era vivo, eu achava que meu pai estava morto. Então eu falei, eu perdi meu pai de novo. Então eu tinha isso comigo, por quê? Porque ele era aquele homem perfeito, né? Mas você vai ver depois nas coisas, vai crescendo, vai vendo, não era essa a realidade. Tanto que a série ela esconde algumas coisas, né, que ele fez, alguns defeitos dele. Porque na mente do brasileiro, Ayrton Senna é um herói. Né? A Escritura, por exemplo, ela não narra os eventos como fábulas, mas como acontecimentos reais na história. Quer ver? Mateus capítulo 2, versículo 1. Olha só, olha a riqueza. Né? Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Olha aqui a oi? Os detalhes da ideia. Nasceu em Belém. Aí isso aqui é uma referência de onde? Lá de Miqueias, tu Belém Efrata, né? Em dias do rei Herodes, né? No período em que o Herodes era rei, né? Quem é que veio? Veio os magos do Oriente a Jerusalém. Então a Bíblia ela traz essa riqueza de detalhes, né? Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, né? Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Obrigado, viu, Breno? Então, a convicção última é de que a Escritura é a palavra de Deus, é a obra do Espírito Santo, como a confissão diz. Nós não temos como, né, ter essa certeza se dentro de nós o Espírito Santo ele não agir com essa certeza. Por que, que ele age dessa forma? A nossa plena persuasão e certeza da infalível verdade e divina autoridade da palavra de Deus provém da operação interna do Espírito Santo. Né? A gente estava ali, eu e o Tiago, ali agora há pouco, estudando um pouco sobre santificação. A santificação é isso, é a graça de Deus, como diz lá o catecismo, né, onde o Espírito Santo opera internamente em nós. Né. Por isso que é uma obra conjunta, né, entre a gente e o Espírito Santo, né, que vai acontecendo durante toda a nossa vida. Nós vamos nos santificando através da obra do Espírito Santo feita em nós. É o Espírito que, pela palavra e com a palavra, como diz a confissão de fé, testifica ao nosso coração. Ou seja, ele fala conosco pela palavra. Por isso que nós podemos crer nela como autoridade para a nossa vida. Né? Ele fala conosco. Isso é o quê? É uma nova revelação? Isso é uma iluminação. Quem vai fazer que alguém creia é o Espírito Santo agindo no coração. Ah, mas aí, né, não é a pessoa que vai, não. A pessoa vai. Né? Ela pode ir em um apelo, né? Ela pode procurar, né, o pastor, a liderança da igreja depois do culto ou algum outro dia e falar que ela deseja entregar sua vida a Jesus, mas ela só faz isso mediante a ação do Espírito Santo dentro do seu coração, que convence ela do pecado, da justiça e do juízo, né? Aí vai vendo, Deus diz, a Bíblia diz, o Espírito Santo diz. Caso contrário, é contradição. Vamos abrir lá em 1 João. Primeira carta de João.
2. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Então, aonde que eles estavam? No nosso meio, no meio da igreja. Saíram porque não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar, no contexto de falsos mestres, de falsos profetas. Por isso que a Bíblia diz, nesses últimos livros aqui do Novo Testamento, para a gente não dar, na linguagem de hoje, não dar ideia, né, ao que a fábulas engenhosamente, né, criadas, né, as historinhas da carrochinha que fala, né? Não, mas vai dar ouvidos à palavra da verdade. Se Deus diz, se a Bíblia diz, se o Espírito Santo diz, é verdade. O que provém disso aí, como diz Gálatas 1:8, né, se alguém vos prega o evangelho diferente daquele que vós temos pregado, seja anátema, seja maldito. Então não tem como ter a palavra de Deus, de Cristo, sem o Espírito Santo. Porque quem é que nos guia? Quem é que nos dirige à verdade? É o Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito Santo, isso não vai acontecer. Eu vou estar andando conforme a minha própria vontade, né? O Espírito Santo nos guia, conduz, dirige, mas ele não dá novas revelações, porque já foi fechado, né? Ele não nos dá, né, o futuro, né? Ele não nos leva a revelar a nós o futuro, né? O que nós precisamos saber sobre o futuro, nós já sabemos, está aqui. E ele nos ilumina a entender o que está aqui. Porque o Espírito, irmãos, ele não age fora da palavra. Se chega alguém dizendo que tem uma nova revelação, o que ele está dizendo? O que eu tenho aqui não é suficiente. Eu estou recebendo algo novo. Ele julga vir do Espírito Santo. O Espírito da verdade guia cristãos a ver, ouvir e receber a verdade de Deus. Nós já vimos esse texto de João, capítulo 16. Né? 1 Coríntios mesmo, capítulo 2. Ela vai nos mostrar aqui, ó, se a gente for lá. Dois, 10 a 12. Ó, mas Deus nolo revelou por meio de quem? Pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que é que por Deus nos foi dado gratuitamente? Está aqui. E quem conhece melhor, né, e de forma completa isto, somos nós? É o Espírito. Né?
é o Espírito de Deus. Então, esse texto aqui nos mostra que o Espírito foi dado a nós para revelar as profundezas de Deus. Nós vamos ver mais para frente, eu acho que na seção 7, né, a clareza da Escritura, como que isso se dá. De fato, como diz aqui, nós não temos recebido o Espírito do mundo, diz a palavra, e sim o Espírito que vem de Deus, porque é Ele que conhece, é Ele quem distribui os dons. Nós temos pelo menos um dom. Quem é que nos dá? É o Espírito. Ele vai fazendo isso conforme Ele quer. Deus, em sua misericórdia, nos dá o seu Espírito, que testifica, como eu falei em Romanos 8. Né? O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Quando lemos sua palavra, que essa é a revelação dele, o seu presente para nós. Então, tudo que nós precisamos saber está contido na palavra. E o Espírito nos ajuda a ver pela palavra Jesus como nosso Salvador e compreender a palavra, reconhecendo a autoridade dela e confiando em mais de 7.000 promessas que há na palavra de Deus. Então, se essa é a palavra de Deus, então não é de se admirar que ela seja a nossa regra de fé e prática, e é aquilo que nós costumamos falar. O que é a Bíblia? O cristão, numa resposta mais simples, a Bíblia é minha única regra de fé e prática. Ou seja, ela é aquilo que tem autoridade sobre a minha vida. Nela aprendemos como e a quem adorar, como e em quem confiar para a nossa salvação e todas as nossas necessidades e como viver nossas vidas. No domingo agora nós vamos entrar no capítulo 4 de Efésios. A gente vai ver lá que do 1 ao 3, Paulo ele quis falar para nós sobre teologia, né? Predestinação, salvação, né? As coisas concernentes à nossa salvação. Do 4 até o 6 é prática. Como que nós devemos viver, né? Como que nós, conhecendo o que nós temos que conhecer, vivemos, né, de modo digno da nossa vocação, como ele diz lá no versículo 1 do capítulo 4. Então, a Bíblia ela tem todos esses segredos. Por essa razão é que toda a Bíblia deveria ser lida frequentemente por todos os cristãos, né? Cristão tem que ler a Bíblia, né? Nós estamos fazendo algo legal aqui, né, que é reconhecer os irmãos com uma lembrancinha, né, ao final do ano, né? Mas é necessário isso? Não é. Já tinha que estar nós estamos fazendo como algo, um reconhecimento, até um incentivo. E não tem nada errado em fazer isso, né? Mas deveria ser o nosso maior prazer. É ter o conhecimento da palavra, porque é ela que é autoritativa sobre nós. Ela deveria ser o centro da igreja. Aqueles que ignoram a Sagrada Escritura estão condenados a se afundar em trevas cada vez mais profundas. Se a gente deixa de andar da forma que Deus nos orienta a andar na palavra, quem é que perde? É Deus? Não, é a gente. Estava dando o exemplo lá no discipulado, com a Júlia esses dias atrás, né, de uma pessoa lá da minha cidade. Ela chegou na cidade, filho de missionário, filho de pastor presbiteriano. Chegou lá na igreja, se enturmou logo, né? A primeira vez que essa menina foi na igreja, ela morava sozinha. A primeira vez que ela foi num culto jovem, né? Acabou o culto, né? A gente soube que ela morava sozinha e foi todo mundo para lá. Então, de primeira ela já chegou no grupo, chegando, né? E aí ela ficou ali 1 ano, 2 anos. Né? Só que chegou uma época que a gente percebeu que ela não estava indo mais na igreja. Ela não estava mais com aquela frequência. Aí passou, a gente procurava, não, está tudo bem, isso, aquilo e tal, tudo certo. Aquelas coisas que, né, a gente é acostumado a ouvir. Né? Só que quando pensa que não, né, aquele gordão do baixo, que estava aqui domingo, né, morava na frente da casa dela. Né? Um dia eu estou lá na frente, na casa dele, lá, na frente, na varanda. Aí eu vejo ela chegar com o carro. Desce ela e desce um negão 2 metros de altura do outro lado. Né? E ali ela ficou toda sem graça, porque ali eu descobri que ela estava namorando. Então era por isso que ela não estava indo
na igreja. Né? Não, beleza, está namorando, a gente não sabe quem é, mas a vida é dela, né? Passou algumas semanas, né? O gordão aqui falou comigo que o cara estava morando na casa dela. Você está vendo o declínio? Deixou-se de se viver segundo a palavra, né? Quando pensa que não está lá afundado, que nem o filho pródigo. Quis a herança, quis, quando se viu afundado. Por quê? Não andou segundo a forma com que deveria andar. Então, por que ela estava deixando de ir na igreja? Por que ela estava deixando de comungar? Porque ela estava vivendo de uma forma diferente da palavra. É um processo. Isso. Assim como a santificação é um processo, né? A caída da pessoa também, né? É um processo. Né? Estava lendo ali com o Tiago ali, o relato de Gênesis 39, né? De José com a mulher de Potifar. Né? O texto lá diz que todos os dias ela estava lá. Ó. Todos os dias. Né? Não foi de uma hora para outra. Ele chegou lá a primeira vez, ela quis lá se deitar com ele. Não, todos os dias estava lá. Ó. Sedução. Aqueles que abraçam essa escritura acreditam no que ela promete e andam por seus preceitos, profissão de fé. Né? Nunca ficarão sem um guia ou uma luz, porque tem o testemunho interno do Espírito Santo nas suas vidas. Eles encontrarão o caminho até a casa do Pai. Né? Então, essa é a sessão número 5 que vai falar sobre a autoridade da Escritura. A gente chega, então, na sessão número 6. Olha o que diz lá. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzida dela. Está vendo aí, Tiago, quando você está falando lá? Lógica e claramente deduzido dela. Né? A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Né? Eu esqueci de passar aqui, eu estou lendo aí, vocês não falam nada. Né? Olha lá, tá lá. Quer ver? Vamos abrir aqui o texto de Gálatas 1:8 não, 2 Timóteo também não. 2 Tessalonicenses 2:2. Ó. A que não vos demovais da vossa mente. Eu vou ler do 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado dia do Senhor. Porque era um ensino que estava sendo erroneamente espalhado pelos falsos profetas, o dia do Senhor. Então, Paulo ele vem corrigir isso em 2 Tessalonicenses, aqui. Né? Essa sessão aqui, o que ela vem nos ensinar? Ela vem nos ensinar duas coisas. A completa revelação de Deus, agora escrita, inteiramente suficiente para todas as necessidades que nós temos, como homens. Outra coisa que essa sessão vem nos ensinar, ela é sempre suficiente. Não se acrescenta nada a ela. Né? É aquilo que nós estávamos conversando na semana passada. Né? Aqueles assuntos de manuscritologia, de novas versões da Bíblia que estão vindo aí. Né? A gente tem que primeiro entender o que é para depois ter algum tipo de julgamento. Né?
Ou seja, ela é suficiente em termos de princípios e nem sempre de detalhes, deixando aos homens como imagem de Deus a tarefa de aplicar os princípios gerais a situações específicas. Por exemplo, não está escrito aqui, né, que os falsos profetas estavam espalhando os ensinos errados sobre o dia do Senhor. Mas como que a gente sabe? Né? É por isso que a nossa forma de interpretar a Bíblia é histórico-gramatical. Né? A gente leva em consideração o contexto anterior, o contexto posterior coisas que vêm junto com o texto, né? Por trás do texto. Por isso que é deduzido dela. Né? Então, a suficiência das Escrituras, como que se dá? Ela é suficiente para uma vida que glorifica a Deus. Então, acréscimos, revelações ou tradições não são suficientes. Somente a palavra, né? Só que ela, por mesmo sendo suficiente, ela não nega a necessidade do Espírito Santo, porque é o Espírito que opera em nós, dentro de nós, o testemunho da palavra. A suficiência das Escrituras não nega a necessidade de bom senso nas atividades da igreja. Falando ali sobre ordem de culto. Tem coisas que não estão dentro da Escritura. Né? Por exemplo, dentro do princípio de culto tem que ter orações, é ou não é? Mas fala qual? Não fala. Né? Só que aí, eu vou orar por morto? Se eu for orar por morto, eu estou o quê? Negando um princípio da palavra. Nós oramos por vivos. É o quê? É o bom senso. Um dia eu fui na célula, eu era líder de uma célula, né? Só velhinha, só cabeça branca, né? Sem ofensa. Né? Só cabeça branca, assim, dos 80 para cima, né? Um Paulo era até novo, né? Perto delas lá. Tô brincando, tá? Né? Aí um dia, né? Chega uma velhinha para mim, para Carol lá. Eu queria que você orasse pela minha mãe. Logo já veio o pensamento da gente, né? Essa senhora que já é tão idosa, tem mãe ainda, imagina quantos anos deve ter, né? Aí ela falou lá, minha mãe, assim, 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 assada, queria que vocês orassem por ela, né? A gente ora, né? Aí ela mora com você, né? Qual que é o nome dela? Ela falou, não, ela está morta, né? Aí nós explicamos para ela, olha só, a Bíblia nos orienta, né, a não orar por mortos, mas sim por vivos, né? Então, não tem no contexto do culto, mas a gente pode usar o bom senso, né? Oi? Vem um pouco da cultura, às vezes ela nem sabe, né, dessa realidade. Não, é. Por um, por um lado, isso aí eu vou negar uma oração, né? Só que você pode ali na sua inteligência criar uma narrativa para você poder orar, né? É isso. Aí você está lá na festa de aniversário, né? Você está lá na festa de aniversário, alguém pede para orar, você vai negar a oração? Não vou negar a oração. É, você vai criando, né? A pessoa fulano está vivendo eternamente, né? E por aí vai, a gente vai. Sim, ó. Mudou todo o foco do. Então, se você quer saber o que vai equipá-lo completamente para a salvação, para a fé, para a vida, onde que está o segredo? Na Escritura.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? Então, quem que nos habilita? O que é que nos habilita? É a Escritura, é a palavra, ela é suficiente para isso. Se você quer saber o que Deus considera essencial para a glória dele, Bíblia. Né? Como diz a confissão, né? Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias é revelado na palavra de Deus. Né? Agora, a palavra de Deus fala quantas horas tem que durar o culto? Não, não fala. Né? Quantos pontos tem que ser pregado na pregação? Né? Não fala. Né? Na forma, né, homilética, nós fazemos por 3. Né? Mas pode ser 4, pode ser 5. Pode ser 1, pode ser 2, né? E assim vai. As Escrituras com certeza registram o que precisamos saber e deixa tudo muito claro. É a próxima sessão, a clareza da Bíblia. Né? A suficiência das Escrituras se aplica a todos os assuntos pertinentes à nossa salvação. Elas falam que cor tem que ser o nosso cabelo? Não fala. Né? Como que deve ser o nosso corpo? Ela fala que tem que ter cuidado com o corpo, que é a mordomia. Né? Mas não fala, não traz um padrão. Como é que deve ser o nosso corpo? Né? Então, nós não precisamos ir a nenhum outro lugar. Nós não podemos ir a nenhum outro lugar para encontrar o caminho da salvação. Está aqui. Né? Isso vale para todas as outras questões de fé. Né? Doutrina vem da Bíblia, porque ela é suficiente. Arrependimento e fé nós encontramos na palavra. É por isso que lá a assembleia que aconteceu lá em Westminster diz que somente a Bíblia contém a lei de Deus. Ela possui também todos os princípios gerais aos quais precisamos nos dedicar para viver diante da face de Deus. Então, eu entendo e aplico. Entendo e aplico. Entendo e aplico. E assim vai. Ela é suficiente no sentido de não precisarmos de nenhuma revelação especial. Né? Ah, mas fulano sonhou, mas fulano isso, fulano aquilo. Né? Ele está falando como uma nova revelação? Né? Não. A irmã nossa aí sonhou que Carol ia engravidar. Né? Isso é uma nova revelação? Não, ela sonhou. Né? Se Deus quisesse que ela não engravidasse, não ia engravidar. Mas ele quis. Então, é culpa do sonho dela? Não é, é vontade de Deus. Ela sonhou, beleza. Não é uma nova revelação, é um sonho. Ah, está lá na festa, no velório lá que o senhor foi lá. Né? O senhor poderia sentir lá, estou achando que alguém vai me chamar para fazer uma oração aqui. Né? Mas foi esse sentimento que fez com que alguém te chamasse para fazer uma oração? Não, foi Deus. Né? Você poderia ter esse sentimento, mas ninguém poderia te chamar. Né? Não é assim que a coisa funciona. Né? A suficiência não está em nós. Não está naquilo que a gente imagina. A suficiência está na palavra. Então, se alguém sugere possuir uma nova revelação, nós podemos ignorá-lo. Né? O que é que nós podemos chamá-lo? Anátema, maldito. O ensino de Cristo, de seus apóstolos, é suficiente para nós. Está aqui, ó, 66 livros. Isso é suficiente para a nossa fé. Não há necessidade de boas novas acerca da salvação. Né? O evangelho é o quê? Boas novas. Nós já temos as boas novas. Nós temos as melhores notícias. Como dizia lá o Billy Graham, né? A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Né? Tá tudo aqui. É só a gente ler. Né? O que a gente tem que fazer? Né? Manejar bem a palavra da verdade. A gente sabe de tanta coisa, gente, tanta coisa, mas às vezes do que a gente deveria saber, a gente não sabe. Não há necessidade de acrescentar algo à doutrina. Tudo o que precisamos saber para a fé cristã é encontrado na Bíblia, né? Ou pode ser deduzido dela. Por exemplo, Trindade, fala? Né? Não fala, não tem lá específico, Trindade. Né? Mas tem lá Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós estamos deduzindo da Bíblia.
né? Fala lá explicitamente, o Paulo, mas a Mara foram batizados e batizaram seus filhos, né? Paulo Júnior, é Paulo Júnior? Tem não, Neto, né? Ricardo e o outro é o Renato. Foi todo mundo, né? Não fala assim, mas está lá, né? O fulano e os seus. Aí a gente pega os contextos, se fosse no dia de hoje, né, a gente poderia até falar que não, né? Porque as pessoas não querem ter filhos. Mas naquela época não tinha escolha, não. 13 anos, 14 anos, estava tendo filho. Né? Maria, quando recebeu ali a notícia do anjo a ela, que ela ia ter o filho o salvador do mundo, né, os estudos apontam que ela tinha 14 anos. Ela estava noiva. Né? Então, para aquele contexto, era normal. Então, nós fazemos o quê? Nós deduzimos da palavra. Há somente duas coisas importantes que precisamos acrescentar a título de qualificação e explicação. Quais são? Primeiro, não precisamos de nova revelação do Espírito. Acabou-se. Tudo está aqui. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos do Espírito. Não apagueis o Espírito. Paulo fala lá para nós que nós vimos domingo. Então, o trabalho do Espírito não terminou. Ele é contínuo até o fim da nossa vida. O trabalho dele só termina quando a gente morre. Reconhecemos que a íntima iluminação do Espírito de Deus é necessária para a salvadora compreensão das coisas reveladas da palavra. Então, quem é que nos faz entender? O Espírito. Isso é a iluminação do Espírito. Nenhuma verdade nova é transmitida hoje pelo Espírito. Se isso acontecesse, estava contrariando a palavra de Deus. É por isso que a gente crê lá, né? Adventista, né? Os mormons, né? Isso tudo são seitas. Por quê? Porque são fundados em escritos humanos. Estava lá. A pessoa lá atrás da cortina julgou, recebeu uma revelação de Deus. Foi lá, escreveu, isso aqui é revelação de Deus. Está lá criada a seita, a denominação. Né? Não é dessa forma. Colocando de outra forma, a Bíblia é suficiente para todas as nossas necessidades, mas nossas necessidades são muito grandes. Por quê? Por causa do pecado. O pecado nos deixa cegos e surdos para ler e ouvir a palavra de Deus. É por isso que o pastor, a função do pastor é essa, né? Toda semana, toda vez está alimentando a ovelha, né? Porque ela sabe que a ovelha ela vai se desgarrar, né? Mas você está lá, alimentando, mas a ovelha, ela quer, né? Tem até o vídeo lá, né? O pastor está lá, a ovelha está numa vala, lá presa numa vala, o pastor vai lá e pega a pata da ovelha e tira a ovelha, né? A ovelha vai pulando, 10 metros de novo, cai na vala de novo, né? Aí o pastor vai lá, pega no braço dela, na pata dela, né, no braço, ó, e tira ela do buraco. Esse é o processo. Toda vez é isso. Por causa do pecado. Né? A segunda coisa é que precisamos dizer a perfeita suficiência das Escrituras se estende por todos os aspectos da vida. Né? Aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso existe para quem é crente? Não. Porque se existisse, quer dizer o quê? Cristo não é suficiente para moldar toda a nossa vida. Então, eu sou até uma pessoa boa, mas eu não tenho generosidade. Ou seja, Cristo não está moldando toda a minha vida. Né? Eu sou uma pessoa boa, né, mas eu ainda minto. Cristo não está moldando a minha vida como deveria ser moldado. Como diz lá a palavra, né? Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mente, não minta mais. E assim vai indo. Mas também incluindo o culto e o governo da igreja. É como ela diz lá, há algumas circunstâncias relacionadas ao culto de Deus e ao governo da igreja que não são determinadas pela palavra. Né? Pega lá, a nossa Constituição está lá. Né? Há vários preceitos que tem na nossa Constituição presbiteriana, né, não estão na palavra. Né? Mas é uma regra para nós. Mas que não fere a palavra.
Então, não há nada com respeito à salvação, à doutrina, à vida, que não seja determinada pela palavra de Deus. Na organização da igreja, na oração, no louvor, né, direcionados por Deus, a Escritura é suficiente. Culto e governo. Na teologia católica, não. O que é suficiente lá? É a autoridade do Papa. O Papa até soltou um negócio novo hoje, aí, ontem, né? Eu ia ver um vídeo lá e acabei esquecendo. Ele deu alguma ramelada aí nessa semana, né? Então tem a Papa, tem a igreja, tem a tradição da igreja, e aí depois vem a palavra. Sessão 7ª, vamos parar aqui. Olha lá, 9 horas. Está tranquilo? Favorável? Conceição? Tranquilo, Breno? Fala, Conceição, o que está te afligindo? Aí, ó. Vamos orar? Sonhou. Já sonhei várias vezes que eu era rico, né? Se acontecer é por causa do sonho, acordei do meu jeito. Um trans rico, né? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela divide juntas e medulas e é apta para discernir os propósitos e desejos do nosso coração, Pai. Louvado seja o Senhor pela vida dela, da palavra de Deus. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor, através do teu Espírito, cada dia mais, vá testificando dentro de nós, no nosso espírito, que nós somos filhos do Senhor e que a palavra do Senhor é a verdade para a nossa vida. Nos ajude a lidar com a autoridade, com a iluminação da tua palavra, com a inspiração, com a suficiência, para que sejamos cada vez mais cristãos melhores e maduros, sadios, e assim possamos contagiar o corpo de Cristo com essa maturidade, com essa saúde, com essa inteligência que vem da palavra, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o restante de noite que teremos, para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Amém. Deus abençoe, irmãos.